A Aline Bay sabe falar sobre mulheres de uma forma muito única. Em Peso de Pássaro Morto, ela fala sobre solidão. Em Pequena Coreografia do Adeus, sobre abandono. E Uma Delicada Coleção de Ausências, sobre ausência. Pode parecer temas assim muito próximos um do outro, ou se fosse tratado seriam da mesma maneira, mas não é. A visão que a Aline Bay dá de cada uma dessas temáticas é muito singular. E a gente consegue perceber as diferenças quando a gente lê. Na história de Uma Delicada Coleção de Ausências, a gente vai conhecer várias gerações de mulheres e os efeitos que a ausência de cada geração gera na geração seguinte. E não porque é intencional, é porque querer o mal do outro, mas sim porque cada mulher ali está lidando com a sua própria questão e os seus próprios problemas e traumas do seu presente. E nessa angústia, né, de tanto tentar proteger a próxima geração, seja de o que está acontecendo de verdade, ou o próprio desconhecimento mesmo das necessidades dos seus filhos, por não ter as ferramentas necessárias para lidar com certas situações ou acolher as pessoas em certas situações, ela não sabe como agir, não sabe nem quando ser, não coloca o olhar sobre aquilo, sabe? Isso vai gerando efeitos nas próximas gerações, e é sobre isso essa história. Não é uma história para julgar quem causou o que a quem e por isso aconteceu, não é para encontrar culpados. Não são ausências com intenção de causar dor, mas não anula o fato daqueles que foram atingidos. A gente vem do último livro da Aline Bay, que é o Pequena Coreografia do Adeus, que a gente tá muito na pele dessa personagem, a gente sente tudo com ela, a gente quer culpar todas as pessoas ali que negligenciaram ela a vida toda, ou que intencionalmente quiseram que ela sofresse de alguma forma por acharem que ela é culpada e tal. Enfim, a gente tava muito dentro daquela personagem, a gente tava comprando as brigas daquela personagem. Mas agora, nesse livro da Aline Bay, a gente não tá na posição de uma personagem tentando entender o porquê das outras personagens. Mas a gente navega por cada situação, cada dor dessas personagens, e a gente entende de fora, mas a gente sente muito, porque a gente sabe que determinadas escolhas daquelas personagens geram consequências em outras personagens. E é muito triste ver isso sem poder fazer nada. A gente fica numa sensação de, tipo, querer proteger essas personagens, e não conseguir. Porque ao mesmo tempo que a gente tá lendo, a gente lê o livro e percebe as coisas de uma maneira muito míope, né? A gente tem acesso a coisas que aquelas personagens estão colocando atenção. Não porque elas queiram privar a gente como leitor de saber o todo, mas a gente sabe exatamente o que elas percebem do todo, como elas interpretam as coisas. Então é uma versão muito míope dos fatos, do que está de fato acontecendo. E a gente só percebe o quanto a gente também se deixou levar por aquilo, de não conseguir prestar atenção no todo, não porque a Aline Bay faltou de apresentar isso pra gente, mas porque aquelas personagens não conseguiam enxergar isso naquele momento. Elas não conseguiam abraçar o mundo inteiro, e a gente, como leitor, também não conseguiu abraçar a história inteira para poder cuidar de todos os personagens. E a gente percebe isso chegando no final, assim. A gente tem essa intenção, a gente navega por esse livro, assim, vai lendo. A escrita da Aline Bay é de uma forma muito... parece muito sutil, mas ela dá umas lapadas que, assim, vai lá dentro, a gente sente profundamente. Ela escreve de forma, não digo simples, mas é que ela não busca explicar muito sobre as coisas. Ela vai descrevendo o que acontece de forma mais sutil. Ela não precisa descrever muito sobre as coisas, não fica encontrando muitos adjetivos, mas ela usa muitas metáforas. Então, por metáforas simples, a gente entende o que está rolando e a gente consegue sentir, assim, de ser muito próxima, sem precisar ter aquela cena completa, grandes diálogos eloquentes, assim, porque tem histórias e histórias, né? Eu gosto muito de livros muito dramáticos, em que tem diálogos grandes e que fica aquelas brigas e tal, assim, todo mundo jogando mão na cara, coisa assim, mas eu também gosto de livros mais simples, em que não precisa ser dito tudo para que a gente entenda tudo. Só que, desse livro aqui, a Aline Bay foi muito específica. Por quê? Porque esse livro vai contar, como eu já disse, a história de várias gerações de mulheres de uma determinada família. Começa ali com o ponto de vista principal da Margarida,
quando ela era jovem, que ela tinha fugido com o circo e tal, e ela acaba se envolvendo com um palhaço do circo que lê a sorte da mão dela, e eles acabam ficando juntos por determinado momento, depois ele foge, e ela também é dispensada do circo, então ela precisa retornar. A gente não acompanha esse retorno dela, tá? Não sabe, como foi voltar pra casa, nem nada. Então a gente avança no tempo sem saber sobre esse retorno, e quando a gente avança no tempo, a gente já tá em um momento que ela é avó. Ela é avó e cria a neta dela, que é ali pré-adolescente, tem 10, 11 anos, porque a filha dela fugiu de casa também. A gente não sabe por que a filha dela fugiu, não tem muita explicação sobre isso nesse primeiro momento. Então a gente acompanha a rotina da neta que ela cria, e dela, a avó, que vivem na casa da mãe da Margarida, né? Que é a bisavó, não está nesse lugar. Então a gente acompanha a rotina. É um livro sobre rotinas, assim, tá? Então, ela acorda, leva a menina pra escola, daí ela vai até uma espécie de praça, assim, de uma feira em que ela lê a sorte na mão das pessoas, depois ela retorna, daí tem o dia a dia das refeições e tal. Parece uma coisa, assim, muito normal. É o dia a dia, sei lá. Quando a gente começa a ler, a gente pensa, não, vai focar na ausência da mãe dessa criança. Não, gente, não é sobre a ausência de pessoas específicas, mas de momentos específicos. A ausência de momentos na vida dessas pessoas, de momentos específicos que fariam toda a diferença se fossem vistos, se a atenção estivesse ali. Então a gente vai evoluindo e a gente navega no ponto de vista um pouco da avó, um pouco da neta. Elas têm, assim, pensamentos que não são completamente ruins, nem bons. São a neta, por ser pré-adolescente, ela tá no momento ali de descoberta. Então as conversas que ela tem com as amigas e como ela descobre as coisas, né? Esse princípio da sexualidade, mas de um jeito meio estranho, meio descobrindo o próprio corpo. Eu acho que todas as mulheres desse livro fazem uma descoberta do corpo o tempo todo, o corpo nascendo, ou o corpo envelhecido. Então tudo tem essa coisa do corpo e do ser mulher, só que é muito interno também, é muito dessa percepção de como elas conseguiram fazer as coisas em um momento, depois agora elas precisam de ajuda. Enfim, são várias fases, assim, a gente consegue navegar por diversas fases do ser mulher e ao mesmo tempo do se relacionar como mulher e com outras mulheres, né? Esses pensamentos que passam pela cabeça delas, os segredos que elas guardam. E a gente vai acompanhando essa rotina, só que tem uma vida acontecendo em volta delas, que num primeiro momento, como eu disse, a gente não tem acesso ao que tá acontecendo. Só que, como eu disse, a gente tem uma atenção muito focada nelas, sobre o que elas percebem de uma determinada situação, do que passa na cabeça delas, do que alguém diz pra elas. Muito, muito míope. A gente, como leitor, é muito míope nessa história. E isso fica muito claro quando a gente chega no final, porque pra mim, eu me senti, assim, desamparada, gente. Mas não desamparada na questão de vítima, mas do tipo assim, cara, eu não percebi. Foi um eu não percebi, assim, tão culpado, que eu não tenho nem como culpar as outras personagens ali. Porque a gente se sente mal, assim, se sente mal, não que, vai ser uma história que não é tão gráfico como O Peso do Pássaro Morto, por exemplo, mas o que a Aline Bay não fala é muito mais pesado do que o que ela fala pra gente, porque a gente imagina, e eu acho que a nossa imaginação deixa tudo muito, muito, muito pior. Não é de uma maneira que fica, assim, será que ou não? Não, sim. Ela dá a resposta, sim, mas como, com que intensidade, com que gravidade as coisas aconteceram, a gente não sabe. E daí esse não saber é que dá mais, assim, uma indignação como leitora, assim, como que eu não prestei atenção nas coisas, sabe? E quando tudo se junta, essa história fica muito poderosa. Quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei assim, como que ela conseguiu pensar nisso tudo? Como que ela conseguiu traduzir isso nesse livro dessa forma que conduz a gente por uma história enquanto
Diversas outras coisas estão acontecendo junto. E deu até vontade de reiniciar a leitura para ver se eu deixei coisas passar, sabe? E eu tenho certeza que... Porque eu comecei a lembrar de algumas coisas e eu penso, cara, tava ali. E não é articulado do tipo, eu vou enganar essas pessoas. Não, gente. É só pela escolha do foco, assim, como se eu fosse aquela personagem prestando atenção dessa forma. Julgando as pessoas dessa forma. Ela conseguiu nos colocar numa posição em que a gente absorve a personalidade desses personagens e tem essa visão enquanto o ponto de vista está nesse personagem. E assim, como eu disse, são diversas gerações, né, de mulheres. E enquanto tem essa avó e essa neta convivendo, a gente vai acompanhando a história, só que em determinado momento a bisavó volta para essa casa, a dona da casa, né? Ela volta porque ela morava numa casinha ali da igreja e tal, então ela retorna, e esse retorno vai mexer com a vida tanto da Margarida, que é a avó, quanto da neta. Tanto a neta observando a bisavó, assim, uma senhora muito mais velha que a avó, que ela já achava que era uma senhora, né? Então, como ela se comporta, o fato de ela usar dentadura, tem todo um simbolismo sobre o envelhecer de mulher, porque a gente acompanha a neta, que é muito nova, até a bisavó. E as reflexões que são feitas enquanto isso, e, gente, é muito poderoso. Eu fiquei, assim, muito impressionada. Deu pra observar como a Aline Bay evoluiu. Assim, certinho, em todos esses 3 livros. Não que eu ache, se eu voltar para Peso do Pássaro Morto, eu vou achar que é ruim. Não. Mas é que a gente vê as escolhas que ela fez de como atingir o leitor, sabe? Enquanto o Peso do Pássaro Morto é muito cru, assim, é uma coisa assim que, sabe, dá um murro na gente e é aquilo que tá acontecendo, é aquilo e é ruim. Em Coreografia do Adeus é de uma forma assim que a gente fica... Acho que a gente se identifica muito, assim, pessoas que já passaram por negligência, ou essa coisa de, tipo, esperar muito pelo pai, como se o pai fosse resolver o problema, porque a imagem que tem do pai... Enfim, tem muito essa coisa, assim, do abandono do pai, ao mesmo tempo da negligência da mãe, e daí é uma coisa muito mais passional. Aqui, gente, tem muita coisa acontecendo sem ela precisar exagerar em nada. Ela não precisa exagerar em nada. E a história se passa num determinado momento que a gente sabe, pode ser em qualquer cidade do Brasil, assim, num determinado momento do tempo em que a gente não tem essa... pelo menos na história não fica muito explícita essa coisa da tecnologia, não, é tudo muito no agora. O que está rolando agora e como as pessoas estão percebendo agora, elas percebem muito mais coisas do que ficar o tempo todo com informações, sabe? É sobre a vida daquelas pessoas se percebendo, se auto-percebendo e ao mesmo tempo crescendo, mas a gente não tem muita influência do mundo, sabe? É como se essa história acontecesse dentro dessa casa com acessórios, porque essa menina vai pra escola, na escola ela tem acesso a algumas coisas, assim... Mas é muito sobre dentro. Muito sobre por dentro. Não sei como explicar pra vocês. Não é sobre o mundo de fora. É sobre o mundo de dentro. Principalmente dentro das famílias. Dentro do núcleo mais íntimo das pessoas, sabe? Enfim, gente. Continua sendo um livro pesado, mas como eu disse, não pelo que ela mostra pra gente, mas pelo que fica subentendido. Ao mesmo tempo, é um exercício de feminino, de relações femininas, e tem de tudo, assim. Tem vários aspectos das relações femininas, tanto familiares quanto de amizade, e como as coisas se misturam e quem impacta, influencia essas relações, como elas são frágeis em determinado momento, e segredos que, por mais que você tente ser completamente verdadeira com as pessoas, tem coisas que você não admite, não tem coragem de colocar pra fora por vergonha, porque pensamentos passam na sua cabeça, não necessariamente... A gente tem um regulador moral fora da gente, assim, a nossa cabeça, na verdade, tem um regulador moral do que a gente vai expressar, mas os pensamentos passam na cabeça, e as perguntas, e os e sis.
E isso passa na cabeça dessas personagens. E é muito interessante ver isso acontecendo, ver o fluxo de pensamento dessas personagens e que não necessariamente uma coisa que foi pensada vai pra frente, mas passou por ali e é uma fase de descoberta. E é aquela coisa, é uma neta, uma avó, uma bisavó e assim, todas estão vivendo pela primeira vez. Então, muitas coisas que você acha que a outra não tá percebendo, que você culpa o outro, não é necessariamente porque o outro quis fazer algo a você, mas é que ele também tá lidando com suas questões. E o fato de não te dar todas as informações sobre o que tá acontecendo é também pra te proteger. Hoje eu falo muito com a minha avó e com a minha mãe, assim, eu gosto muito, né? Eu pergunto muito sobre o passado delas. E tem muita coisa da minha infância, do meu próprio crescimento, assim, que eu, enquanto estou vivendo como filha e como neta, eu percebo as coisas, eu tenho a minha interpretação e eu julgo muito, né? Mas cada vez que elas contam a história, elas me dão mais detalhes sobre coisas. E eu tenho que ressignificar isso. Porque elas também estavam vivendo as suas coisas e que eu não soube. Mas na geração delas, coisas estavam acontecendo que eu não precisei passar por isso, porque elas me protegeram. Só que eu também tenho minhas questões de coisas que elas não puderam lidar, mas todas estão vivendo pela primeira vez. Então, elas não sabem o que isso poderia... Por exemplo, minha avó fez coisas que gerou coisas na minha mãe. Minha avó não saberia fazer diferente, porque ela já estava fazendo diferente da geração dela. E a minha mãe é a mesma coisa. Coisas que foram muito importantes pra ela, ela tentou não passar pra mim. Mas eu ainda absorvi coisas que me causaram julgamentos, ou eu aprendi de certa forma. E talvez eu vou tentar corrigir pra próxima geração, mas eu não vou dar conta de tudo. Então, a gente vai tentar curar o mais importante em cada geração. Mas isso não anula o fato que erros podem acontecer, ausências podem acontecer, não necessariamente intencionais. Mas sim... porque todos estão vivendo pela primeira vez. E foi muito, muito importante nesse livro exatamente isso. Quem já conhece a Aline Bay sabe que ela escreve de uma forma, assim, muito mais lúdica, como eu disse, de muitas metáforas. Quem nunca leu a Aline Bay, eu recomendo que leiam a amostra do livro, tá? Por quê? Não acho que essa deve ser a primeira leitura da Aline Bay. Pra não estragar a experiência, assim, porque eu sei que tem gente que estranha. Então... lê a amostra, vê se tudo bem. Se tudo bem, vai. Se não, tenham outras experiências. Eu acho que ter lido cronologicamente os lançamentos da Aline Bay me fez ter uma sensação muito mais especial com a leitura desse livro. Porque eu acho que os outros livros me prepararam para esse. Para me conduzir de uma forma de ler a história. Não sei explicar exatamente porquê, mas era uma coisa que... Peso do Pássaro Morto foi muito mais chocante. Coreografia foi muito mais profundo, né? Porque foi menos cru. Foi menos impactante da forma como foi escrito. E eu ler. Foi de uma forma diferente, que me fez pensar de forma diferente. E esse... Ele é chocante, continua sendo chocante. Não tão chocante quanto o Peso do Pássaro Morto. Tá ali... no meio termo, tá? Entre o Peso do Pássaro Morto e coreografia nessa coisa de ser pesado ou não. Mas, ao mesmo tempo, é de uma forma muito... é uma sutileza, assim... Enfim, eu acho que... não recomendo como primeira leitura de Aline Bay, porque eu acho que você tem que ter um outro exercício pra ela te conduzir pra um outro lugar antes. Mas, pra mim, é o melhor livro da Aline Bay até agora. Virou meu favorito dela, com certeza. E... não sei, gente. Não sei. Foi muito, muito especial. E é engraçado porque eu leio os livros dela, assim, muito rápido. São muito rápidos de ler. Mas depois que você para, assim, que você termina... eu fiquei olhando pro nada. Eu fiquei alguns dias sem conseguir ler outra coisa, assim. E você fica pensando, cara, o que eu acabei de ler? Sério, assim, é muito grandioso nesse sentido. Não necessariamente porque eu me apego aos personagens, mas pelo todo. É pelo todo. Enfim.
Recomendo muito esse livro. Se vocês já leram, me contem nos comentários. E é isso.